Olá novamente. Vamos conversar agora sobre o exercício número 25. No exercício número 25, ele fala o seguinte: seja f uma função de naturais e irracionais, dada por essa expressãozinha que está aqui, em que fala que o f de x ele pode ter dois valores diferentes. Não se preocupa muito com isso, com essa estrutura, porque vocês vão estudar isso daí com a Miss Eliane entre o final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, vocês vão estudar essa parte desse tipo de função aqui. Então fica tranquilo, vamos ver o que o exercício está falando. Isso aqui significa o seguinte: o f de x, essa funçãozinha, ela pode valer 2x menos 1 para valores de x entre 1 e 6. Então, quando o exercício, por algum motivo, falar para você que o x vale 2, x2 está nesse intervalo, você usa essa função. Se for um x que vale 8, não está aqui nesse intervalo, você não vai usar essa função. Então, vamos ver a segunda parte. A função pode valer 2x menos 1, mas ela também pode valer x mais 12, quando o x estiver entre 6 e 12. Veja que tem 6 aqui e aqui. A diferença é que aqui está um símbolo de o x tem que ser menor que 6. O x aqui não pode ser igual a 6. Se o x for igual a 6, ao invés de usar essa expressão de cima, vai usar essa expressão de baixo, porque aqui está o igual a 6. Tá vendo? Esse símbolo significa x maior ou igual a 6 e menor ou igual a 12. Então está aqui. Essa é a regra que ele deu. Ele vai contar alguma história para a gente. Ou a função vai entrar aqui em cima, se for de 1 a 5, né, porque o 6 não conta, ou vai entrar aqui embaixo se for de 6 a 12. Então eu vou só fazer uma marquinha aqui. Cuidado porque o 6 está nessa aqui de baixo. O 6 não está no de cima, tá bom? Olha o que ele fala na sequência. Sabendo que essa função f determina o número de vezes que um equipamento foi usado em cada um dos 12 meses de um ano, calcule a mediana e a moda dos 12 registros. Então vamos em partes, tá ok? Mediana. Vocês lembram o que é mediana? Para a gente encontrar uma mediana, se precisar depois, vocês podem procurar no Flipchart, que lá também vai ter alguma referência para vocês. A mediana é quando você pega uma lista, coloca ela em ordem, e aí você vai procurar o termo do meio dessa lista. Então é o termo que fica bem no meio. Aqui no caso ele falou que a nossa lista vão ser os 12 meses do ano. Então olha só, mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 12. Qual que é o problema nessa lista aqui? Nessa lista, como a quantidade é par, você não tem um termo no meio. Quantos números você tem no meio? 2. Você vai usar o sexto e o sétimo termo. Mas tem certeza que o 6 e o 7 é a metade? Olha só, se você ficar em dúvida, conta quantos termos ficaram antes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora conta quantos termos tem depois. 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois são os termos do meio. Por que você usa os dois termos do meio? Você usa para calcular a mediana. Você soma os dois e divide por 2. Ah, professor, mas a sua conta não está somando e dividindo por 2. É verdade. Esse exercício ele quis complicar um pouquinho e por isso que ele deu essa função para a gente no começo. Nesse caso aqui, ele quer a função do 6 mais a função do 7 dividido por 2. Então, é o f6, é o valor do f6 mais o valor do f7 dividido por 2. Olha só, f6, como é que você calcula? Tem que ser uma dessas duas fórmulas. Lembra o que a gente conversou no começo? O 6 está em qual? Está na de cima ou está na de baixo? Cuidado, porque quando eu fui fazer a primeira vez, eu também fui direto ali em cima. Falei, vou fazer com esse de cima porque está o 6. Depois eu vi com calma e percebi que aqui estava sem o igual. Então eu corrigi e nesse aqui de vocês já está certinho o F6 usando a fórmula de baixo, que é o x mais 12. O que você faz aqui? O x que está aqui, está aqui. Então eu vou pegar o valor que eu vou colocar aqui dentro e vou jogar no lugar desse x. Não é um F6? Então, no lugar do x eu vou colocar 6. Vai ficar 6 mais 12, em vez de ficar x mais 12. É fácil, vai dar 18. Esse é o valor do F6. E o F7? Olha lá, agora tenta fazer sozinho, tenta pensar sozinho. 7 está no intervalo de cima ou no de baixo? 7
Se eu acho que você chegou na conclusão que ele está no de baixo, né? Porque ele está aqui no meio. Se ele está aqui no meio, ele vai usar essa expressão. Você vai colocar ele aqui, ó, no lugar desse x. Tudo bem? Então vai ficar 7 mais 12, que dá 19. O que você faz com esse 18 e com esse 19? Coloca no lugar que você calculou. 18 mais 19 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui para vocês. Isso aqui vai dar 37, se você fizer a conta. 37 dividido por 2 vai dar 18,5, que é a resposta da sua letra, ou dessa parte da letra A, né? Desculpa, não tem letra A. Esse é o valor da mediana, tá bom? Esse é o valor da mediana. Mas ele perguntou uma outra coisa também. Ele perguntou a moda. Olha só, nesse tipo de exercício, ó, o F7 ficou igual ao F6? Se você fosse calcular o F8, o F9, eles iam aumentar? Ou eles iam ter um valor constante? Então, como nesse caso ele vai aumentando dependendo da situação, a gente não vai considerar que ele tem uma moda. A gente vai dizer que esse conjunto aqui que ele deu é amodal. Tá? Depois eu explico melhor isso para vocês, tiro dúvida de vocês assim que eu tiver aí junto com vocês. Tá ok? Então, de novo, ele deu essa expressãozinha diferente, pode usar essa de cima, essa parte de cima, ou pode usar essa parte de baixo, depende do valor do x. Ele pediu a mediana dessa sequência de 12 números, de 12 meses, que são os dois do meio. Então, F6 e F7. O 6 e o 7 estão na de baixo, por isso que a gente usou essa função de baixo. Calculamos aqui e chegamos na mediana. Não tem a expressão da moda, porque é o que eu expliquei para vocês. O F1 tem um valor, o F2 tem outro valor, isso está constantemente aumentando e a gente conversa melhor depois. Tá ok? Se tiver perguntas, envia para o meu e-mail. Eu estou acessando quase que o tempo todo, eu respondo para vocês e a gente vai conversando. Tá legal?